E nós queremos começar esse culto, essa palavra, orando. Não pode ser diferente, né? Invocando a presença do Senhor para estar junto conosco na palavra, para estar abrindo o nosso coração, para estar falando com cada um dos nossos irmãos. E certamente Deus vai falar conosco mais uma vez em nome de Jesus. A gente depende disso para viver. Isso que nos alimenta, isso que nos mantém de pé, é a palavra de Deus. Ela sustenta a nossa fé, sustenta a nossa vida, ela nos dá força para caminhar um pouco mais. E é sobre isso que a gente vai continuar falando também essa noite, sobre fé, perseverança. Vamos lá, povo de Deus, vamos levantar a cabeça. Vamos erguer os olhos para o alto, de lá é que vem o socorro. Continue olhando para Jesus, continue olhando para Ele, porque o Senhor vai nos levar além, né? Sobre qualquer situação adversa, o Senhor vai nos levar em nome de Jesus. Vamos orar? Boa noite, Paizinho querido, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, as Suas misericórdias duram para sempre, o Seu amor foi derramado em nós através de Cristo Jesus, a Tua presença em nós através do Teu Espírito Santo, a Tua graça que tem invadido nossa vida dia após dia, tem nos mantido de pé, louvado seja o Teu nome. Obrigado, ó Pai amado, pela vida de cada irmão que já está aqui nesse culto, nessa live, e que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração e falar ao coração da Tua igreja. Nós precisamos, ó Pai, precisamos ouvir a Tua voz para esses dias, precisamos ouvir a Tua voz para que a nossa fé seja aumentada, precisamos ouvir a Tua voz para termos perseverança, precisamos ouvir a Tua voz para continuar sendo a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Abençoe cada vida, cada amigo, cada parente, cada irmão em Cristo que está aqui nessa live, que nós possamos juntos sentir a Tua presença, gloriosa, poderosa presença do Senhor no nosso meio. Nos abençoe, tome a frente dessa palavra e fala poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Assim desejamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Encorajar nessa noite, através dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, a ter cada vez mais fé, a perseverar cada vez mais, né? Animar você, crente em Cristo Jesus, que há poder nas mãos do nosso Deus, há poder no nome de Jesus, e é Ele quem tem feito com que nós perseveremos e avancemos, e em detrimento a todos os obstáculos que surgem da nossa vida, em detrimento a este momento tão difícil que nós estamos passando como indivíduos, como sociedade, como igreja, como nação. Tem sido um tempo em que a gente tem chorado a perda dos nossos queridos, sejam parentes, sejam amigos, mas o Senhor vai te fazer passar por esse tempo também, amém? Essa provação ela não vai parar você em nome de Jesus. Você e eu vamos sair dela fortalecidos no Senhor. Nós vamos sair mais fortes do que nós entramos. A gente vai sair mais crente do que nós entramos. Eu ouvi muito interessante uma palavra no Facebook ou no Instagram, não lembro, que fizeram uma figuração ali que o diabo estava comemorando que por causa da pandemia, por causa do coronavírus, a igreja teve que fechar as portas. E aí ele recebe uma notícia que não deixou ele muito feliz, que ele diz o seguinte: você não fechou as portas da igreja do Senhor, pelo contrário, nós abrimos uma igreja em cada casa. Cada casa tem orado mais, cada casa tem buscado mais o Senhor para esse tempo. E quando esse tempo passar, nós vamos adorar o Senhor novamente lá na nossa igreja. Nós vamos nos reunir novamente com os nossos amados irmãos, a nossa congregação. E vai ser uma bênção o retorno. Mas para esse tempo nós estamos aqui congregando, orando dentro da nossa casa assim, porque a gente não vai parar. A nossa fé não vai esmorecer. E a gente vai continuar caminhando com dificuldade, no meio das lutas, a gente vai continuar caminhando, porque esse tempo foi feito para nós. A Bíblia diz que Deus tem um tempo para todas as coisas, esse tempo foi feito para nos fortalecer, foi feito para a gente amadurecer. E a palavra que eu queria compartilhar contigo está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo ele escrevendo à igreja uma carta para fortalecer a igreja,
A Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Sabe para quem o Tiago está escrevendo isso? Para você. Para você. E sabe para que tempo? Para esse tempo. Para hoje, para agora. Para o meio dessa pandemia que tenta nos desafiar. E a gente vai olhar nos olhos dessa dificuldade, a gente vai dizer: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou passar por esse tempo e eu vou ser fortalecido pelo meu Senhor. E no final da minha caminhada eu vou receber a coroa da vida que o Senhor tem preparado para mim e para todos aqueles que o amam. Não há dúvida nenhuma, amados, que nós estamos sendo provados, como igreja principalmente. Esse tempo foi feito para nós, para nos fortalecer, para criar em nós anticorpos espirituais. Muito interessante, essa semana a minha empresa chamou todos os funcionários para a gente fazer o teste do Covid na empresa. Porque mesmo que a gente esteja trabalhando da nossa casa, eles sabem que a gente vai na rua, a gente vai fazer compras e a gente eventualmente vai visitar um cliente ou outro. E para nos resguardar, ela comprou o teste para saber se a gente estava com o Covid ou não, e a gente foi convocado, né, espontaneamente, ou quem quiser vir fazer o teste para saber se está com Covid, pode comparecer na empresa. E aí fizeram uma agenda, tal dia vem tal grupo, tal dia, para a gente evitar aglomerações, e assim a gente foi. E eu fui fazer o teste do Covid, colhi o sangue, né, e aí a amostra pelos técnicos que estavam fazendo o teste, né, foi levado, daqui a alguns minutos o teste já vai dizer se você está contaminado com o Covid ou não. E aí o teste veio para mim e falou: olha, ok, você não está contaminado. E aí um outro amigo meu estava contaminado. Ele já havia tido a doença, o Covid-19, alguns dias atrás, 15 a 16 dias atrás ele havia tido, e ele teve... ele foi acometido da doença, tratou, curou, graças a Deus, mas aí o teste acusou: olha, você já teve contato com Covid, mas você está bem, né? E você inclusive já tem anticorpos para combater a doença quando a doença tentar de novo te afetar. E eu fiquei com aquilo: poxa, eu não tenho anticorpos ainda da doença, então eu estou muito vulnerável, né? Sabe como é que é feito a vacina da gripe? A partir do próprio vírus da gripe. Né? A gente toma todo ano lá, anualmente, o vírus, a vacina da gripe, é uma campanha do governo, as empresas particulares costumam fazer também, e a gente toma aquela vacina, e tem pessoas que depois que tomam a vacina, elas até chegam a apresentar alguns sintomas, tem pessoa que dá febre, tem algumas reações, por quê? Foi inserido em você, através daquela vacina, o vírus, para gerar anticorpos. Ou seja, no meio do vírus, por meio daquela dificuldade, você cria anticorpos. Por meio dessa dificuldade, nós estamos criando anticorpos também espirituais. A gente está aprendendo a orar. A gente está aprendendo a clamar. Sabe aquela oraçãozinha meia boca, entre os dentes, né? Aquela oraçãozinha que a gente fazia da regra, do horário. Aquilo ali está caindo por terra e o povo está orando com mais fervor. O povo está orando com mais sabedoria. E o Senhor tem ouvido a nossa oração. Então, queridos, esse tempo foi feito para nós. Este tempo está nos dando a oportunidade de mostrar para todos a quem nós conhecemos e nos cercam e esperam. As pedras estão clamando. A criação espera ver a reação dos filhos de Deus. E nós estamos mostrando pela nossa fé que nós temos um Deus em quem nós cremos. Nós estamos mostrando pela nossa fé que nós temos um Deus em que nos fortalece no meio dessa dificuldade toda. Eu não estou dizendo nem dos resultados. Tem crente que vai ficar doente. Tem crente que vai partir para a glória.
Mas não é isso que nos para. O apóstolo Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Nem a doença, nem a fome, nem a altura, nem profundidade, nem demônio, nem potestade, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós estamos sendo fortalecidos no Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda epístola, capítulo 1, versículo 12, diz: por esta razão eu também sofro essas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito para aquele grande dia. Você está firmado no Senhor? Você crê que é o Senhor quem está guardando a tua casa? Você crê que a tua vida está guardada no Senhor? Então não tema o que está lá fora. Não tema as dificuldades que estão sobrevindo sobre a nação, sobre o Rio de Janeiro, sobre a nossa cidade. Não tema. Não tema. Continua firme no Senhor. Continua depositando a tua fé aos pés do Senhor. Porque quando algumas pessoas estão decretando derrota. Alguns empresários, eu conheço bastante empresários, estão fechando o seu negócio. Algumas pessoas estão desistindo dos seus sonhos. Algumas pessoas estão entrando em desespero. Quanto a nós, que somos crentes em Cristo Jesus, a gente vai erguer nesse tempo uma voz de fé e esperança. Como aquele que sabe em quem nós temos crido, de que Deus é Ele que toma conta da nossa vida, que não cai um fio da nossa cabeça sem a permissão dele, não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Só que as pessoas, o mundo lá fora não sabe disso, mas nós sabemos. Então nesse tempo a igreja vai levantar uma voz de fé e de esperança, e é o tempo em que nós vamos apontar a direção. Sabe, a gente vai dizer: olha, você precisa orar. Quando o teu vizinho vier dizer para você que está preocupado com tudo que está acontecendo, diga para ele: ore. Diga para ele: confie no Senhor. Diga para ele: olha, existe um Deus que está sentado lá no céu e Ele está governando também sobre essa situação. Diga, igreja, levanta a tua voz para esse tempo. A igreja precisa ter uma palavra profética. A igreja precisa ter uma palavra de esperança, porque nós cremos naquele que é todo poderoso, que tem em suas mãos todo o poder. Quando todos estão prestes a largar a corda, a igreja é aquela que levanta neste tempo da dificuldade e declara uma palavra de renovo. Declara uma palavra profética de que o Senhor vai curar, de que o Senhor tem um tempo, do Senhor tem uma resposta, de que o Senhor é o dono do tempo. E quando todos pararem de caminhar, nós vamos caminhar mais uma légua. Nós vamos caminhar mais um pouco, olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não temas o que há de padecer. O anjo fala para João no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Não temas, escrevendo para a igreja, não temas o que há de padecer. O diabo, o vosso adversário, está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Olha, ser fiel. Essa é a palavra. Ser fiel até a morte. E você vai receber a coroa da vida. Ser fiel, continua confiando no Senhor, continua orando, continua cantando, continua adorando. A nossa fé vai ser fortalecida nesse tempo. Lembra do povo de Deus quando saiu do Egito? O Senhor pega Moisés, que a gente sabe a história maravilhosa, como Deus tratou Moisés, como Deus instruiu Moisés, e fala para Moisés: olha, Moisés, eu vou te dar poder,
Em meu nome você vai fazer sinais e você vai lá no Egito e vai liberar o meu povo, vai libertar o meu povo para celebrar um culto, uma adoração para mim no deserto. E Moisés, eu creio, e foi naquela palavra do Senhor. Ele relutou no início, mas Deus o convenceu e ele vai naquela palavra do Senhor. Fortalecido na palavra que Deus havia dito, eu serei contigo. E Moisés vai, e Moisés faz prodígios e sinais, e as pragas vêm, e Faraó endurece o coração, mas no final ele não resiste, e ele libera o povo para o povo adorar a Deus, e o povo sai, o povo atravessa o Mar Vermelho e começa uma caminhada rumo à terra prometida. O deserto é um lugar de provação. O deserto não é um lugar favorável. O deserto é um lugar em que as pessoas morrem, em que pessoas tentam atravessar e não conseguem. Hoje ainda tem uma prova que se chama Rally Paris-Dakar. Pessoas com instrução, com equipamento, com tecnologia, preparam carros e esses carros são monstros. Esses carros têm toda a aparelhagem, tem tudo para atravessar um deserto. E muitos carros quebram no deserto. Alguns pilotos morrem durante a prova, porque o deserto não é um lugar fácil. Atravessar esse tempo da pandemia, do corona, não tem sido tarefa fácil. Tem sido um deserto. Tem sido um deserto, mas a gente tem uma palavra. Amém? Tem uma palavra de esperança para você. O povo que saiu do Egito tinha uma palavra. Olha, vocês agora vão caminhar para a terra que eu, por herança, prometi dar aos seus pais. Era o Senhor quem estava prometendo, não era o presidente da república, não era um governador, não era uma autoridade qualquer constituída pelo homem. Era o Senhor. Sabe? E o Senhor promete para o povo de Egito, olha, tem uma palavra para vocês, vocês vão herdar a terra prometida, e o povo caminha, e nós sabemos como é que foi aquela caminhada. Durante a caminhada, o Senhor deu provisão para o povo. O povo tinha fome, chovia pão. O povo teve sede, jorrou água da rocha. Deus mostrou o cuidado deles. Deus mostrou a provisão para eles, o cuidado que tinha com eles. E aí chega determinado momento que eles estão ali, ó, na cara do gol. Números capítulo 31 narra a história de quando o povo chegou próximo à terra prometida, para herdar a terra prometida. Já estavam ali nos portões praticamente. Números capítulo 13, perdão. E aí tem 12 homens recebem uma tarefa de irem até a terra prometida, espiar a terra e trazer um relatório de como é que é a terra que Deus havia prometido. E Moisés pede um relatório para aqueles 12 homens, entre aqueles 12 homens estão Josué e Calebe. Moisés pede um relatório bem descrito, não quer só informaçãozinha não. Moisés pergunta para eles, olha, eu quero saber como é que é a terra, se a terra é boa ou se a terra é ruim. Eu quero saber se os habitantes da terra são bons, são fortes, são pequenos, como é que eles são. Eu quero saber se eles moram em arraiais ou se eles moram em fortalezas. E olha, tem de bom ânimo. Sejam corajosos e tragam para nós um fruto daquela terra, para que nos sirva de exemplo daquilo que nos espera. E aí partem os 12 espias, eles ficam, se não me engano, 40 dias espiando a terra, escondidos ali. E aí aquele momento de recobrar o ânimo, de ter um pouco mais de coragem, que Moisés pede para eles trazerem um fruto, eles escolhem trazer um cacho de uva. Só que o cacho de uva era tão grande que eles precisavam atravessar uma vara e era carregado por 2 homens. E eles voltam para a presença de Moisés trazendo o relatório. O relatório deles começa bem, olha, a terra é boa. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra que, ao que parece, tudo que se planta dá. Os frutos daquela terra são admiráveis. Está aqui, ó. O cacho de uva que nós trouxemos precisava ser carregado por 2 homens. De tão grande que é, de tão boa como é a terra. Mas existiu um porém no relatório deles. Quando
após a apresentação da primeira parte do relatório de todos os espias, 10 deles começaram a desencorajar o povo, dizendo: olha, não podemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. A terra, talvez a gente seja devorado por ela, porque os moradores de lá, os moradores que tem lá, inclusive nós vimos gigantes. Nós éramos diante dele como se fôssemos gafanhotos, de tão grande que eles eram. Era assim que eu me sentia aos olhos dele. Era um testemunho desencorajador. Parece que haviam se esquecido da promessa que haviam recebido. Olha, Deus falou: aquela terra é de vocês, eu vou dar para vocês porque eu prometi que vou dar. Deus não disse em que circunstância, só disse que iria dar. A gente precisa crer nas palavras, a gente precisa conhecer a palavra do Senhor e aprender a andar por ela, queridos. Porque senão a gente vai ficar confuso no meio da dificuldade. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Cristo havia sido crucificado. A Bíblia fala da história de Jesus, do tempo do ministério de Jesus, conta dos 12 discípulos. Mas haviam muitos outros discípulos que acompanhavam Jesus onde Jesus estava. Jesus ia atravessar o mar, o camarada atravessava também por outro barco. Jesus subia a montanha, o camarada... Muitos faziam onde Jesus estava, eles queriam estar. Para aprender dele, se tornaram discípulos de Jesus mesmo à distância. E aí, quando Jesus é crucificado... E ele tinha dito na sua palavra que ele iria passar por ele teria que passar por aquele momento. Era necessário, ele diz na sua palavra, que ele passasse por aquele tempo de dor. 2 discípulos voltam cabisbaixo, caminhando em direção a Emaús. E a Bíblia fala que no meio do caminho Jesus se junta a eles. Eu começo a conversar com eles. Eu estou notando que vocês estão cabisbaixo. Estou notando que vocês estão entristecidos. O que está vendo? Sabe o que eles falaram para Jesus? Você estava onde? Que você não sabe quais os últimos acontecimentos que Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, ele foi crucificado. Tipo, acabou a esperança. Se liga aí, tu estava onde? E Jesus vai caminhando com eles, a voz de Jesus é inconfundível. O jeito de Jesus é inconfundível. As palavras que Jesus dizia emanavam esperança. As palavras dele tinham vida. As palavras dele alimentavam as multidões. E só depois de muito tempo, depois que chega no arraial deles, eles convidam: olha, entra aqui na nossa casa, pousa com a gente essa noite, fica com a gente essa noite. E Jesus entra na casa com eles, e eles falam: olha, vamos cear, vamos nos alimentar. E Jesus pega o pão e parte o pão, e dá o pão para eles. E aí daqui a um pouco Jesus desaparece. E eles falam: olha, era Jesus que estava conosco. Você não notou um falando para o outro o jeito que ele falava? Você não notou o jeito do partir do pão? De como as suas palavras atingiam o nosso coração? Se a gente não caminhar com Jesus, se a gente não estiver nos alimentando em contato, em comunhão, todo dia, toda hora, a gente pode ficar confuso. A gente pode ficar desnorteado. E as palavras de esperança e as promessas que nós temos para a nossa vida, se a gente ficar confuso, a gente vai se esquecer delas. O pastor trouxe uma palavra essa semana e Lamentações de Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe, o povo de Israel, voltando para a história de aqueles espias que desencorajaram o povo de Israel que estava ali, às vezes é um retrato da nossa vida. Pode até parecer com a nossa vida cristã. Nós deixamos a nossa velha vida
para seguir Jesus, a gente abandonou tudo e a gente começa a seguir Jesus com grandes esperanças de ter uma vida melhor, de que tudo vai melhorar instantaneamente ali. Mas então, um velho inimigo nosso, o pecado, que na nossa natureza a gente sabe que nós só vamos nos desligar dessa natureza quando partirmos deste mundo, ele tenazmente nos assedia, ele se mostra grande e ameaçador. Às vezes ele se parece com os gigantes que tinham lá na Terra Prometida, que desencorajaram aqueles 10 espias. Parece uma pedra no nosso sapato e aparentemente impossível de suportar. E aí a gente começa a sentir saudade durante a caminhada, sentir durante a caminhada que ser cristão custa muito caro, que é muito trabalhoso ser crente. E por vezes, amados, surge-nos uma pergunta: por que é que Deus não nos ajuda na nossa luta contra o pecado? Este espinho que está na nossa carne, que nós oramos e a gente ora, e a gente ora, e a gente ora, ele sempre está ali. E a resposta de Deus para nós é sempre a mesma: a minha graça te basta. Deus não pode ajudar aqueles que não querem acreditar. Ele tem muito respeito pelo livre-arbítrio que ele nos deu. E de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E por outro lado, ele abençoa ricamente aqueles que ousadamente o buscam. Aqueles que derramam o seu coração no altar do Senhor. Você teria pensado que o povo vasculhou o monturo do seu coração quando recebeu aquela palavra desencorajadora, né? Não, olha, a terra é difícil, eu acho que a gente vai ser esmagado pelos gigantes, eu acho que a gente não vai entrar. Aí talvez você pense, não, o povo vai recobrar a memória. O povo vai se lembrar que lá no deserto Deus cuidou deles. Eles vão remover os monturos do coração e com certeza vão recobrar ânimo nas promessas do Senhor, nos milagres que eles viveram, que tinham visto Deus executar desde a saída do Egito. Só que por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, eles preferiram desencorajar-se. Aí 2 homens se levantam, Josué e Calebe. E eles falam: calma, eia! Vocês não se lembram do cuidado que Deus teve conosco até agora? Vocês não se lembram que o Senhor cuidou de nós no deserto? E nós chegamos até aqui, e aqui não é lugar para a gente desistir. Vamos possuir a terra. Josué e Calebe tinham uma palavra profética, que estava embasada no Senhor, na promessa que Deus havia dado para eles. Só que o povo estava tão incrédulo que a decisão deles não era ouvir Josué e Calebe e desejaram apedrejá-los. Deus então ele entra em cena. Porque o povo resolveu não acreditar nele, o povo estava a negar o poder e a glória de Deus. E aí a sua justa ira se acende contra eles, e ele jurou que nenhum deles, sobre a idade de 20 anos, iria entrar na terra prometida. Todos aqueles homens e mulheres iriam perecer no deserto, com exceção de 2 homens. Em Números capítulo 14, versículo 13, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual eu jurei dar aos seus pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aí no versículo 24 ele continua: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei à terra prometida e a sua posteridade a possuirá. O que me chama a atenção é a palavra que Deus fala para Moisés. Em Calebe houve outro espírito. Que espírito é esse? O povo, quando
começa a desacreditar da promessa, o povo que começa a esmorecer da sua fé, que começa a olhar para trás, não é o Espírito de Deus que está falando por eles. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de intrepidez. Deus nos deu uma palavra de vitória, Deus nos deu uma palavra profética para avançarmos. Esse espírito foi achado em Caleb. E porque esse espírito de perseverança, esse espírito de fé, esse espírito que estava depositando toda a sua confiança no Senhor, por conta desse espírito, ele perseverou. E ele recebeu de Deus o justo galardão. Josué e Caleb eram homens que tinham fé e perseverança. Tudo aquilo que a gente precisa para atravessar esse deserto que estamos vivendo hoje. Diante do descontentamento ocasionado pelo relatório dos espias infiéis, Josué e Caleb decidiram falar. Decidiram ousar uma palavra. Ô, igreja! O mundo pode achar que está tudo acabado, nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra. Nós temos um Deus que sustenta a nossa palavra de vitória. Se todos estão desacreditando, se todos estão largando as cordas, jogando a toalha, o povo de Deus vai continuar avançando em nome de Jesus, porque nós temos que ser ousados, nós temos uma palavra. Temos uma palavra da parte de Deus, para nós e para eles. Para aqueles que estão desacreditados, para aqueles que estão se sentindo fracos. Eia, levante, olhe para cima, olhe para Deus. As promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Josué e Caleb foram homens corajosos, valentes, mas acima de tudo, eram homens que haviam aprendido a confiar no poder de Deus. Você precisa aprender a confiar no poder de Deus. O poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. O poder de Deus que amarrou o valente. O poder de Deus que escreveu o meu nome e o teu, homens pequenos, infiéis, no livro da vida. O poder de Deus que está preparando para nós um lugar para que nós possamos estar novamente juntos a Jesus. É esse poder de Deus que nós temos que nos agarrar. É neste poder de Deus que nós vamos confiar. É neste poder de Deus que nós vamos avançar, igreja. Com voz firme e confiante na atuação divina. Josué e Caleb tentaram encorajar o povo. Nós vamos encorajar o povo desse tempo. Na nossa família, no nosso quintal, para os nossos amigos. Nós vamos porque nós temos uma palavra de poder. E essa palavra vem de Deus. Infelizmente, as palavras pronunciadas por Josué e Caleb não produziram os efeitos positivos nas pessoas que eles desejaram. Às vezes a nossa palavra não vai ser acreditada, mas nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra profética. Nós temos uma palavra de vitória. Talvez as pessoas podem até escolher não acreditar, é o livre-arbítrio, mas nós temos uma palavra de vitória. E é nessa palavra que nós vamos nos agarrar até o último dia, e chegando lá nós vamos receber a coroa da vida. A gente vai escutar murmuração, a gente vai ver testemunho de falta de fé. Tem pessoas que vão fazer piadas desse tempo. Mas nós vamos continuar orando, intercedendo, para que o Senhor haja em nosso favor e em favor do povo. Fé
e esperança e perseverança, elas são essenciais para a nossa salvação. A igreja de Deus, o povo de Deus, desses dias também encontra-se numa jornada rumo a Canaã. Só que não a Canaã terrestre. A Canaã que nós estamos indo e nós vamos chegar é a Canaã espiritual. É a Canaã celestial. Pelo estudo das profecias bíblicas, concluímos que a gente está bem perto. Geograficamente, a gente já está acampado bem pertinho das portas da terra prometida, da nossa Canaã celestial. Sim, queridos, não vai tardar muito e haveremos de ver Jesus. Não tardará muito e nós vamos gozar as delícias da terra prometida junto com o nosso Senhor. Mas olha, não se engane, foi justamente bem pertinho, quando estavam à porta, que o povo acabou sendo reprovado. Quando estavam já nos portões da Canaã, aqui na terra, o povo de Israel foi reprovado. A desconfiança no poder de Deus fez com que uma grande multidão ficasse de fora da terra prometida. Deixaram-se vencer pelo desânimo diante dos obstáculos da vida. Eles centralizaram-se nos gigantes que haviam visto na terra prometida, quando deveriam perseverar no Senhor. A Bíblia nos instiga a andar pela fé. O meu justo viverá pela fé. A mesma fé que sem a qual é impossível agradar a Deus. Eu escutei certa vez uma história muito interessante de um menino que estava no saguão do aeroporto com uma pequena bolsinha esperando um voo e não havia ninguém perto dele. Aquele criança estava sentada nas cadeiras próximo ao portão de embarque. Daqui a pouco anunciaram no alto-falante que o voo de número tal estava iniciando o embarque, aí uma aeromoça vai até o menino, pega ele pela mão, faz o procedimento com a passagem e libera ele para seguir até a aeronave. Algumas pessoas ficaram admiradas, uma criança viajando sozinha, e aquela criança seguiu tranquilamente com a sua bolsinha, chegou dentro do avião, dentro da aeronave, uma outra aeromoça comportou ele ali na primeira cadeira, afivelou o cinto da cadeira, queria guardar a bolsinha dele e disse, não, deixa aqui comigo, eu trouxe caneta e papel para eu ir pintando durante a viagem. E aí as pessoas embarcaram, algumas pessoas continuaram olhando para aquele menino porque não tinha nenhum adulto com ele. Em determinada altura da viagem, daquele voo, a aeronave entra numa turbulência e começa a balançar, e balança muito, e o piloto fala algumas palavras no alto-falante, e algumas pessoas ficavam preocupadas porque talvez nunca tenham passado por uma experiência como aquela. Só que depois passou a turbulência e o avião seguiu seu curso normal. Uma mulher, ela estava muito admirada, ela ficou preocupada com a criança de ter passado por aquela turbulência sozinho, nenhum adulto perto dele. Ela voltou da sua poltrona para a primeira poltrona onde estava a criança, para ver se ele estava precisando de alguma coisa, e para o seu espanto, a criança continuou pintando, mesmo durante a turbulência. Ela continuou com seu giz de cera, com seu papel, desenhando. E a mulher se abaixou perto dele e falou, tá tudo bem? Ele disse, sim, está tudo bem. E ela perguntou, você não está com medo? Não sentiu medo? E ele disse, não, eu não senti medo. Eu não tive medo durante a turbulência. A mulher, então me conta qual é o teu segredo. Porque eu fiquei com muito medo lá atrás. Como é que você fez para não sentir medo, Elili? Ué, é muito fácil. Eu confiei no piloto. O meu pai está conduzindo o avião. O pai do menino era o piloto do avião. Por isso ele confiou de que iria passar para a turbulência. Quem é o teu Deus? Talvez agora as nações, as pessoas estão perguntando, onde está o teu Deus? Quem é o teu Deus?
Responda para ela: meu Deus é o piloto. Ele está comandando essa situação, a gente vai passar. A gente vai sair dessa. A aeronave vai passar por cima desse problema. Daqui a pouco vai chegar a bonança. E eu vou continuar crendo. Eu vou continuar confiando. Portanto, queridos, tenhamos a certeza de que, assim como o Senhor foi fiel, e ele cumpriu na vida de Josué e Calebe a promessa de entrarem na terra prometida, Israel entrou na terra prometida, representada por Josué e Calebe, pela geração, depois daquela geração perversa e má, que resolveu não crer em Deus. Assim também o Senhor, ele vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Contudo, da mesma maneira que foi necessária uma fé inabalável no poder redentor de Deus, em uma firme perseverança nas promessas do Senhor, assim também, somente aqueles que exercerem tamanha fé e tamanha perseverança em meio aos gigantes que estão se apresentando para nós nesse tempo, ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Não desista. Está se sentindo fraco? Liga para o teu irmão, liga para o teu pastor, ora junto com ele. Está se sentindo sozinho? Pede ajuda. O pastor Vanderlei se colocou à disposição. Se alguém precisar de uma palavra, de um aconselhamento, de fazer um gabinete, entre em contato com ele, mas não se deixa esmorecer. Seja fortalecido no poder do Senhor. Igreja, você tem uma palavra para esse tempo. Nós temos uma palavra. O Senhor, Deus de todos, Senhor de tudo e de todos, Ele continua no controle, Ele continua sendo Deus. Nós não vamos esmorecer, nós não vamos desanimar, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Para esse tempo, para o tempo vindouro, eu sei que no grande dia, nós vamos estar com o Senhor. Nós vamos entrar na Canaã celestial em nome de Jesus. Nós vamos herdar a terra. Ninguém vai ficar para trás. Creia. Fortaleça-se. Tenha ânimo. Não se deixe abater. Levanta a tua cabeça, olha para cima, olha para o alto. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus está no controle. Nós vamos herdar a terra. Nós vamos entrar na nossa Canaã celestial. E nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. O Senhor vai nos conduzir em triunfo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no teu coração aí. Coloca a mão no teu coração, vamos orar em nome de Jesus. Se você está sentindo o teu coração bater, é porque tem fôlego de vida em você. Enquanto houver fôlego de vida, você não vai desistir. Enquanto houver fôlego de vida, você vai continuar avançando em nome de Jesus. Avance. Não pare, não desista da caminhada, o Senhor está contigo. O Senhor é o teu Deus, Ele vai te levar, Ele vai te conduzir. Vamos orar em nome de Jesus. Paizinho querido, louvado seja o teu nome. Sabemos que se formos fiel, o Senhor vai nos entregar a coroa da vida. Oh Deus! Existem gigantes batendo a nossa porta. Existem problemas que parecem grandes demais e talvez
estejamos diante deles como se fossem gafanhotos, como aqueles espias que foram infiéis, se acharam na terra prometida. Pai, mas nós queremos que o Senhor nos alimente, nos fortaleça com o mesmo Espírito que fortaleceu Josué e Calebe. Nós temos uma palavra para esse tempo, Senhor. As promessas do Senhor, a palavra que o Senhor tem para a sua igreja de vitória, nós nos agarramos a ela. Venha o vento que vier, venha a tempestade que vier, nós estamos alicerçados no Senhor. E nessa fortaleza, nessa palavra, nós queremos nos firmar de que o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua governando sobre essa situação. Ajuda-nos, ó Pai amado, a fortalecer os nossos irmãos, a fortalecer, ó Pai amado, os nossos amigos, a nossa família, com uma palavra. Josué e Calebe se levantaram contra a dificuldade que tinha sido imposta. Nós, igreja, vamos nos levantar neste tempo contra essa dificuldade que está se impondo contra nós. Porque o Senhor está conosco. E nós cremos na tua fidelidade, nós cremos no teu amor, nós cremos na tua palavra, Senhor. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Pai amado, a avançar por esse deserto, a cruzar por este tempo e sairmos lá na frente fortalecidos no Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, se em algum momento dessa caminhada nós nos deixamos esmorecer, se nós permitimos que a situação tenha nos abalado. O Senhor conhece a nossa natureza. Nós estamos de pé mais uma vez e nós queremos honrar o Senhor na nossa vida. Fortalece os nossos amados irmãos. Fortalece aqueles que estão passando dor, aqueles que estão enfermos, aqueles que sofreram perdas. Fortalece em nome de Jesus, Senhor. Fortalece-nos, ó Pai amado, com esse espírito de coragem, de ousadia, para que nós possamos nos levantar com uma palavra profética para esse tempo. A igreja do Senhor precisa se levantar neste tempo. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a avançar, ajuda-nos a não desistir, a não olhar para trás. Espírito Santo de Deus, que a cada novo dia o Senhor venha nos fortalecer e que nós sejamos ousados em crer, que nós sejamos ousados em perseverar e o teu nome seja glorificado na nossa vida, Senhor, porque vamos vencer. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Dure o tempo que durar. O vento, às vezes, ele não vem rápido, ele dura um tempo, às vezes a tempestade é longa, às vezes o dia escuro dura mais do que 24 horas, mas ainda assim, nós vamos olhar para o Senhor e nós vamos nos fortalecer no Senhor. Queremos orar, ó Pai amado, pelos governantes da nossa nação, pelo presidente, pelo Congresso, pelo STF, pelo governo do Estado, pelas prefeituras. Pai amado, que haja uma palavra para eles, que alguém se levante neste tempo com uma palavra para eles, uma palavra de Deus, para que eles abram os olhos, para que haja neles temor diante do Senhor, porque o Senhor quer guiar a nação, o Senhor quer guiar a nossa cidade, o Senhor quer levantar, ó Pai amado, esses homens. Então oramos para que as autoridades se curvem diante do Senhor, que todo joelho se dobre diante do Senhor e reconheça que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso de nossas almas. Abençoe os nossos pastores. Abençoe os pastores, ó Pai amado, que tem se levantado como fortaleza para suas igrejas, com uma palavra de ânimo. Esses homens de Deus têm sido bombardeados por toda circunstância, têm sido testados, têm sido colocados à prova. Então nós oramos pelos pastores para que sejam fortalecidos no Senhor,
para que tenham uma palavra em seus lábios, para que vençam, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo que está espalhado sobre a face da terra. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu amado, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor continue cuidando de vocês. Ele tem cuidado de nós. Seja onde você estiver, o Senhor está cuidando de você, viu? Não são as circunstâncias que vão dizer o teu fim. A última palavra vem de Deus. Levanta a tua cabeça. O Senhor é contigo. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça grandemente. Pastores, pastor Vanderlei, pastor Lélio, nós estamos orando por vocês. O Senhor vai fortalecendo a cada dia vocês e tem cuidado da sua igreja. Que vocês tenham na sua boca uma palavra sempre. O Senhor tem cuidado de vocês. O Senhor tem cuidado da sua igreja. Vai continuar cuidando de nós como Ele sempre cuidou. Com amor, para a honra e glória do nome dEle. E amanhã nós estaremos juntos, viu?